Mestre amado Jesus, agradecemos a Ti por mais esta oportunidade que o Senhor disponibiliza para todos nós nesta segunda-feira, para que possamos progredir, avançar na senda do progresso, aprimorando o conhecimento espírita, aprofundando o entendimento bíblico, nos capacitando cada vez mais para o serviço divino, para a extensão do bem na Terra, consequentemente, da doutrina espírita. Nós pedimos o amparo, a inspiração, a luz do entendimento, para que possamos realizar o melhor ao nosso alcance. Que assim seja. Muito bem. Então, dando continuidade ao nosso estudo de Gênesis, caminhando aí para o encerramento desse capítulo 1, nós vamos então partir do versículo 26, que estamos estudando ainda. Capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã, o dia sexto. Pode? Passa para uma Margarida para mim. Pode sim. Passa para o Antônio para ele acompanhar. Antônio, nós estamos estudando na página 8 aí, ó. Página 8, né? E é versículo 1:26, tá? Nós estamos no versículo 1:26. Então vamos lá. 26? É. Ah, sim. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Nós já estudamos o início desse versículo, e nós vamos retomar aqui a partir da imagem e semelhança. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós dissemos já na semana passada que é imagem de Deus, certo? Mas semelhança dos co-criadores, porque nós não somos semelhantes a Deus, nós somos criaturas que vamos nos aperfeiçoando, mas nós não somos semelhantes a Deus, porque Deus é eterno. Nós somos imortais. Então existe uma diferença. Eterno é o que não foi criado.
Existe desde sempre. Imortal é o que foi criado num dado momento. Certo? Então, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, a semelhança já nos remete aí a uma certa concretude, e aí é dos co-criadores, nossos irmãos mais avançados na evolução. E domínio sobre, nós já começamos a estudar esse assunto, falamos, esse domínio é domínio, evidentemente que o homem tem sede de dominação, e o homem quer dominar tudo. E é por isso que o homem transforma e altera a superfície do orbe. E agora o homem busca o domínio interestelar sobre outros mundos do nosso sistema solar, inicialmente, e já vislumbrando aí um domínio futuro de outros sistemas estelares. Por enquanto a tecnologia não nos permite isso, mas no futuro vai permitir. Então, mas aqui nós trabalhamos sempre com aquela ideia do domínio sobre o mundo interior. O domínio sobre as más inclinações. Para nós domarmos as más inclinações, as más tendências, o domínio também sobre o que recebemos dos planos mais altos, pelo superconsciente, adequar de acordo com a necessidade dos que convivem conosco, adequar os ensinamentos de acordo com a necessidade dos que convivem conosco e dosar, inclusive, as informações espirituais, saber como compartilhar essas informações espirituais com o próximo também define o domínio. Esse negócio de domínio sobre os peixes do mar, o que quer dizer? Peixe do mar simboliza os valores mais profundos, porque os peixes vivem no fundo das águas, certo? No mar, por exemplo, tem peixes que vivem nas profundezas mais abissais, então simbolizam os valores que nós já conquistamos ao longo da evolução que se perde na noite dos tempos. Eu domino os peixes mesmo. Porque amanhã mesmo eu vou estar lá com muitos peixes lá, levando muito pão, jogando pão para eles. Então, amanhã eu estou lá no parque municipal. Então, os peixes aí, nós podemos aí sintetizar esses valores aí que chamamos de peixes, como a razão e o sentimento, que são valores de profundidade. De profundidade, que bacana. Valor de profundidade que hoje nós estamos aprendendo a trabalhar, nós ainda estamos aprendendo a trabalhar com a razão. Porque nós vivemos num mundo de expiações e provas, nós ainda não aprendemos a trabalhar com a razão, porque o homem destrói, arrasa, mantém-se distraído quanto à imortalidade, sobrevivência e a reencarnação, demonstrando aí que a nossa razão ainda está deficitária. Nós só vamos lidar, e é no mundo espiritual que os distraídos vão ter um choque de realidade. Vão se defrontar, todos nós vamos nos defrontar com as obras. Portas adentro do coração, que é o que importa. Então, nós estamos trabalhando presentemente no âmbito aqui dessa instituição do movimento espírita para iluminar a razão. Iluminar a razão, ultrapassar a humanidade e avançar para as faixas da angelitude, que é o nosso futuro, o próximo passo. Domina então sobre os peixes do mar, simbolizando aí razão
e sentimento. E nós vamos aí, então, para dominar e bem utilizar a razão e o sentimento, vamos fazer uso da inteligência. É bacana mesmo. E falando sobre as aves do céu, né? Nós vamos chegar lá. E Jesus até falou também, né? Olhar os Sim. lírios do campo e os pássaros do céu. Sim. Nós aprendemos no livro dos Espíritos, a questão número 1, que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, no uso da razão e do sentimento, estão as causas, ou do nosso sofrimento ou da nossa felicidade. Então, nós temos que utilizar essa inteligência, que nós também temos como atributo divino, para gerenciar a razão e o sentimento, intermediar a razão e o sentimento, utilizar a inteligência. E para capacitar a nossa inteligência de valores elevados, que vão nos ajudar nesse gerenciamento, é que nós somos beneficiados com a doutrina espírita. Porque se nós não, por exemplo, não buscarmos iluminar a razão e a inteligência com os valores espíritas, nós vamos integrar aí, naturalmente, grande massa materialista do mundo, que não está muito preocupada com o porvir, com a vida espiritual. Porque existe um senso comum, principalmente no meio acadêmico, no meio científico, de que morreu, acabou. Então, as pessoas vivem, de modo geral, como se não houvesse amanhã. Tem até música com esse tipo de letra. Como se não houvesse amanhã, explorando ao máximo o planeta, destruindo, mas acumulando para si mesmos aí nesse grande mar interior as dificuldades com as quais vão lidar no futuro. Domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. As aves do céu, as aves simbolizam, no texto bíblico, a ave simboliza os espíritos, certo? Com seus voos aí no mundo espiritual, e os pensamentos simbolizam os pensamentos, porque o pensamento aí é um atributo do espírito. O espírito é que pensa. O cérebro é um instrumento que o espírito utiliza. É um órgão. Tanto que o corpo morto, o espírito continua a sua existência, sem aquele cérebro físico, que foi utilizado como veículo para que possamos expressar aqui o pensamento. Então, as aves simbolizam aí os lances mentais, os voos do pensamento. E, inclusive, as ilusões que salteiam a inteligência. Então eu preciso ter domínio sobre os pensamentos. Porque dominando os pensamentos, e Jesus já nos dizia, vigiai e orai. Certo? Então eu preciso dominar os pensamentos, porque dominando os pensamentos, conhecendo a natureza dos nossos pensamentos, nós vamos, inclusive, dominar os espíritos desencarnados que se ligam a nós pelos pensamentos. Então, eu preciso identificar a natureza dos meus pensamentos, conhecer a natureza dos meus pensamentos, saber se eles estão adequados, porque o pensamento atrai pensamentos e espíritos. O livro dos Espíritos é literal. O pensamento atrai e o desejo chama. Então, o pensamento é uma questão a ser bem
estudada por nós. E vigiando pensamentos, nós vamos ser, com o tempo, nós vamos passar a ter uma noção, uma consciência da fonte do pensamento. Qual que é a fonte do pensamento? Sentimento. Sentimento é a fonte do pensamento. Aprendemos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo. Todo pensamento mal decorre de uma imperfeição da alma. Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se todo pensamento mal decorre de um sentimento inadequado, para termos bons pensamentos é preciso nutrir bons sentimentos. Para desenvolver os bons sentimentos, é preciso praticar os bons hábitos. E aí vamos ficar sob a influência dos bons espíritos. Os bons espíritos. Nossos anjos da guarda. Para que os hábitos sejam bons hábitos, eles precisam estar fundamentados nas leis divinas, nos 10 mandamentos. Ou no amor ao próximo, que resume amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Que resume os 10 mandamentos. Então, nós estamos lidando nesse terreno aí com uma filosofia de vida de autoexpressão, que é o cristianismo e o espiritismo, e visa a renovação, a transformação interior para melhor. Então, domínio sobre as aves dos céus, sim. Inclusive, quando nós já estamos lidando com a faculdade mediúnica, é preciso também o bom senso e o cuidado com as emersões do superconsciente, por exemplo, e até com as informações que os espíritos trazem. Por quê? Porque nós não podemos dar pérolas aos porcos e coisas santas aos cães. É um símbolo para que nós tenhamos bom senso, né? E vamos falar, porque é natural que quando a gente começa a estudar o espiritismo, né, e a desenvolver a mediunidade, há um certo entusiasmo. É natural isso, né? Mas é bom ter um cuidado. Então, esse domínio sobre as aves do céu implica, inclusive, aí nesse cuidado mediúnico. Cuidado mediúnico. Porque as aves, vamos lembrar, as aves sobem e descem. Então, nós estamos sujeitos a oscilações, altos e baixos. Então, é preciso ter um domínio. E sobre o gado, então aí, por exemplo, o gado. Geralmente o gado são aqueles animais criados para o abate, que se alimentam ali da relva. Então estão sempre ali, de modo geral, com a cabeça voltada para baixo, certo? Então aí é um símbolo para que nós tenhamos um domínio sobre a tendência materialista, domínio sobre o apego aos bens desse mundo, a entrega ao que é rasteiro, de modo muito fechado. Então, o símbolo que nós podemos aí decodificar aí do gado seria mais ou menos aí nessa linha. Então, sabermos alimentar os valores terrenos para fazer um bom uso disso. Um uso adequado. E sobre o réptil aí já simboliza uma complicação. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos estudar aí
mais à frente, a serpente. A serpente simboliza a onda mental rasteira, onda mental subrepetícia. Então nós temos que ter um cuidado aí com os valores aí da sagacidade. A serpente simboliza aí a sagacidade, hipocrisia, disfarçatez, falta de autenticidade, ambiguidade, fingimento, até querer parecer ser o que não é, por exemplo, entendeu? Apresentar uma máscara, uma falta de autenticidade. Então é preciso ter esse cuidado. Não é isso? Porque a serpente aqui simboliza a mentira. E simbolizando, já estudamos aqui no Apocalipse, que a serpente, o dragão é a antiga serpente. Porque se nós não tivermos aí o controle sobre esses valores aí, vão crescer. E vão se tornar um dragão. Então a serpente que rasteja pelo solo vai criar asas. Então é uma complicação que se torna quase que incontrolável. Então quando o espírito ele se deixa levar por esses valores aí subrepetícios, nós aí listamos aí, deixa que esses valores cresçam e eles vão se engrandecendo ao longo do tempo e se tornam aí um dragão simbolizado aí como símbolo de complicação. Esses espíritos têm que ser degradados da Terra, porque já não tem mais como resolver o problema por aqui. Então é preciso partir. Então até o símbolo das asas aí nos ajudam a compreender que eles vão partir mesmo para outros orbes. O dragão é a antiga serpente. Então nós estamos estudando aqui com a gênese dos processos. Gênese dos processos que levam à complicação, que estão todos eles no mundo interior, nesse mar interior aí, simbolizado aí pelos dois peixes. Os dois peixes. Nós até falamos na semana passada da multiplicação dos pães, o que tendes? 2 peixes e 5 pães. Então, o que é o que nós temos hoje. 2 peixes. Razão e sentimento já iluminados. Pelo menos no campo do conhecimento. E já avançando para a prática. E os 5 pães, representando aí o corpo filosófico do cristianismo e do espiritismo, que alimentam os 5 sentidos, por exemplo, que são uma diretriz de segurança para o bom uso dos 5 sentidos. E não nos deixarmos guiar simplesmente pelo sensorial, pelas buscas que os 5 sentidos propõem do ponto de vista das sensações, por exemplo. É preciso ter um controle, domínio. Então, o réptil aí simboliza aquele ser que foi capaz de sair da água, já vivia no ambiente seco, ou seja, simboliza, por exemplo, podemos dizer o seguinte, que simboliza nós hoje, com o conhecimento que nós temos, já capaz de viver acima do mar da complicação humana.
não estarmos misturados com as sensações, os sentimentos da massa humana, e é conduzida de acordo com os interesses dos mais sagazes, dos mais fortes. Então, esse movimento do réptil aí de sair da água simboliza nós hoje, mansos como as pombas, astutos como as serpentes, alguns mais astutos do que mansos, outros muito mansos, mas faltam uma certa astúcia. Então é preciso que parar. Nenhum perfeito. Nenhum perfeito. É preciso saber que parar. Porque Jesus, por exemplo, quando precisou, usou o azorrague no templo. Se Jesus fosse bonzinho, naquela conotação humana, não aconteceria isso, certo? Talvez ele nem fosse crucificado se ele fosse bonzinho. Ele ia ser bonzinho com todo mundo, bonzinho com o fariseu, bonzinho com o romano, bonzinho com... Ia passar ali, né? Aí devia ser hipócrita. Seria hipócrita. Então, sim, não, né? Porque o bonzinho muitas vezes é conivente, né? Bonzinho é conivente. Bonzinho é conivente. Nós temos que ter muito cuidado com o bonzinho. Certo? E não sermos bonzinhos, sermos bons. Mas a bondade exige, de vez em quando, franqueza, energia, sinceridade, autenticidade. Certo? E todo réptil, falamos bastante, que se move sobre a terra. Então a terra aí, a terra do coração. Nessa terra do coração temos árvores, temos animais, sulcos para serpentes, suco para sementes, mas também tem o movimento serpentino aí da cobra, cascavel, jararaca, seja lá o que. Aí cada um define qual tipo de cobra tem na intimidade. Até porque tem jararaca, surucucu, cobra coral, né? Eu já matei cascavel. Cascavel, então. E a própria cobra suca a terra, né? Suca a terra. Então tem que saber se esses sucos aí que estão aí na terra do coração, qual é a natureza deles. Porque nesses sucos aí vai correr uma certa água por esses sucos aí, certo? O suco aí pode simbolizar até o pensamento. O suco. O pensamento. Que atrai aí. Errado, não sei o quê? Isso mesmo. Muito bem. Então esse foi aí o 26. Isso é bom estudar isso aqui. Vamos para o 27. 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Bom, depois que a obra está pronta, a criação é de Deus. Porque nós somos co-criadores. Nós criamos em cima da criação. Então, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem. A matéria-prima é o fruto cósmico universal. Que os Espíritos definem como sendo o hausto do Criador. Força nervosa do todo sábio. E Emmanuel define como sendo o amor puro. Então, essa é a matéria-prima que vamos utilizar aí para as obras. Então, depois que a obra está pronta, o processo, a criação, é de Deus que ordenou, que definiu. Porque Deus é glorificado pelo Filho. Deus não é glorificado por si mesmo, ele é glorificado pelo Filho. Porque Deus, se Deus fosse glorificar-se por si mesmo,
ele ia ofuscar todo mundo. Não ia ter espaço para nós, certo? Ou teria? Se Deus dissesse assim, eu sou o maioral, eu que vou me glorificar, não tem espaço para nós no universo. Nós íamos ficar ali adorando ali as imagens, como imagens estáticas, ou como bibeloso assim no instante, entendeu? Se assim podemos dizer. Então, ele criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Então, já falamos aqui, é a imagem de Deus, mas não semelhança. Porque ninguém é semelhante a Deus, é a imagem de Deus e dos co-criadores e semelhança apenas dos co-criadores. Com a capacidade de co-criação, vós sois deuses, podeis fazer tudo isso e muito mais, mas sempre aquém do poder divino, sempre aquém. O poder divino domina, encampa, abrange, abarca todos os processos, o infinito e todos nós, espíritos em evolução. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Certo, amigos? Então, o homem que foi criado à imagem e semelhança, ele é macho e fêmea. E ele recebeu o nomezinho. Vamos lá no Gênesis 5:1. Macho e fêmea, 5:2. Macho e fêmea os criou. Então está aqui, ó. Macho e fêmea os criou, então aqui nós vamos continuar. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão. No dia em que foram criados. Então, Adão é macho e fêmea. E essa história de casal primordial, Adão e Eva? Razão e sentimento. Razão e sentimento. Porque nós sabemos que o espírito não tem sexo. O espírito opera, normalmente o espírito opera nas duas polaridades. Onde precisa. A não ser quando nós estamos numa sequência numerosa de existências numa polaridade masculina ou feminina e precisamos encarnar na polaridade oposta, o espírito então traz as características da polaridade anterior. São os fenômenos aí de homossexualismo, certo? Perfeitamente naturais, não tem nada de aberração. Naturais. Se não fossem naturais, não existiriam. Se existem, porque são naturais, é óbvio. Deus não ia criar, não ia fazer uma coisa dessa, né? Não. O André Luiz, no livro Sexo e Destino, fala lá dos intersexos. Sim. Hoje aí os transgêneros, por exemplo, transgêneros. Está lá no livro Sexo e Destino, da década de 60, eu acho, 70. E, inclusive, ele fala lá qual deve ser a postura do espírita perante os irmãos homossexuais. Está lá bem claro. Qual deve ser. Sexo, destino, o que é isso? Livro André Luiz, Sexo e Destino. Um dos últimos. E lá tem as diretrizes para o espírita com relação aos irmãos que vivem a experiência da inversão sexual. Está lá. E ao longo do tempo foi tão condenado, né? Essa questão. Erro. Exatamente. Então, macho e fêmea nos criou. Então, capacidade de fecundação e gestação. Então,
o pensamento fecunda o sentimento. Certo? Pensamento fecunda o sentimento para a geração das coisas. Então, no movimento nós vamos estudar aqui ainda da tentação da Eva, nós vamos ver que a serpente tentou Eva. Não é Eva mulher, não. A serpente é a onda mental rasteira, subreptícia, que atinge o sentimento. E o sentimento adota, acolhe. Acolhendo, o sentimento vai... Aí houve a fecundação. Havendo fecundação, vem célula, ovo, feto, embrião, criança, parto. Ações. Certo? Então, nós estamos falando da gênese de tudo. Está aí nesse segredo aí nesse casal primordial. Então é preciso muito cuidado, muita atenção para com os sentimentos, porque os sentimentos, os espíritos conversam, sensibilizam nossos sentimentos, as tentações, os sentimentos. Aí o sentimento gera o pensamento. Aí o pensamento, nesse processo, se não houver inteligência para discernir entre o certo e o errado, a Eva vai arrastar o Adão para a confusão, que é o sentimento vai arrastar a razão para as complicações. Então, é o que acontece aí nos processos aí do mundo. E Emmanuel estuda isso do pensamento e vida. Pensamento e vida, o primeiro capítulo é um estudo mais detalhado desse mecanismo aí. Então, macho e fêmea, capacidade de fecundação, gestação e de tráfego por ambas as polaridades aí, masculina e feminina aí da biologia. Então, é a capacidade, eles estão trabalhando com essa capacidade aí de geração dos filhos, que são pensamentos, sentimentos, na terra do coração. Importante, então, esse ponto aí, certo? Algum comentário? Alguém quer fazer algum comentário? Um 28. E Deus nos abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então aqui nós estamos lidando com a repetição. A repetição é tônica da aprendizagem. Nós aí, para bem aprendermos e apreendermos, é preciso repetir. Então nós já estudamos, inclusive, já mais de uma vez aqui, que essa bênção, e Deus os abençoa. A bênção é um movimento interno. A bênção é uma maldição. É um movimento interno. E a partir do que nós estamos emitindo, estamos irradiando, nós já vamos nos abençoar ou nos amaldiçoar. Se nós estamos irradiando bons pensamentos, bons sentimentos, então é uma bênção. É uma bênção, inclusive, para quem convive conosco no plano da esfera espiritual, para viver num clima psíquico melhor.
E a maldição define os pensamentos ruins, sentimentos ruins, que vão sempre propor coisas complexas e vão acarretar dificuldades no futuro, se não forem combatidos, se não combatermos os sentimentos ruins, através das boas práticas, e os pensamentos ruins, através da vigilância, leitura mais qualificada, nós estaremos aí gerando complicações se nós não enveredarmos aí por esse terreno aí da disciplina. E Deus nos abençoou. Então ninguém tem a capacidade de abençoar ou amaldiçoar em profundidade. Nós temos a capacidade de abençoar superficialmente, quando nós ajudamos um coração que está em dificuldade. Então nós estamos ali fazendo o papel da misericórdia que acolhe, que abraça. Mas o trabalho daquele irmão vai consistir na busca interior para sair da dificuldade, é dele. Nós vamos ajudar, vamos dar o apoio. Jesus curava, representando essa bênção. Mas ele dizia, vai e não peques mais. Faça diferente. Então esse é um trabalho para sensibilizar, convidar quem está na dificuldade, atrair quem está na dificuldade para um campo de ação melhor. Engajar no novo processo. Para sair da dificuldade que sabemos que a dificuldade que nós vivemos no hoje são resultados do passado. Resultado do nosso passado, e devemos lidar com calma, com serenidade, com paciência, porque essas dificuldades estão na pauta aí das nossas necessidades. Então Deus abençoou e Deus lhes disse. A grande dificuldade nossa, de um modo geral, é concordarmos com o que Deus nos diz. Porque a linguagem de Deus às vezes é estranha. É estranha. Porque às vezes ele vai conversar conosco por meio de uma doença, uma dificuldade, uma perda financeira, algum problema de família. Porque é o que nós necessitamos para sanear o ontem. Então, porque até quando o malfeitor abre a boca ou atinge alguém, é Deus dizendo alguma coisa. Porque nós sabemos que não tem vítima inocente. Agora, duro é dormir com um barulho desse, né? Não é? Concordar. Aí que vem o desafio. Concordar com o que Deus está dizendo. Lógico que nós vamos nos defender dos malfeitores, certo? Vamos nos defender. E o sistema de segurança, os mecanismos, etc. Chamar a polícia. E vai por aí. Tudo isso é ação da misericórdia. Polícia, judiciário. É misericórdia divina na terra. Para proteger os fracos dos violentos, dos fortes, dos mais fortes, que dominavam e ainda dominam a terra de um modo geral. Isso vai mudando lentamente, mas ainda existe um domínio do mais forte economicamente, ainda existe. Certo?
Então, são aí os desafios de um mundo de expiações e provas. O mundo de expiações e provas é desafiador. E Deus lhe diz, frutificai e multiplicai. Porque existe essa lei de frutificação e multiplicação, é uma lei natural. Todos os seres humanos operam naturalmente de acordo com essa lei aí na vida. Frutificando e multiplicando. Não estou falando de valores biológicos, não. Estou falando de valores espirituais. E quando a gente vai acolhendo todo e qualquer pensamento, ideia na mente, nós vamos crescendo e multiplicando naquela tônica. Então a gente precisa lembrar do Livro dos Espíritos, que nos ensina sobre os indícios, por quais indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas e filosofias, podemos aqui acrescentar, que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal, será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Isto é, pela prática da lei de amor, na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal porque reconhecereis que uma doutrina é boa. Visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Então nós vamos aí, de modo geral, a humanidade vai no ramerrão das paixões, dos interesses, das simpatias, e vão multiplicando as ideias, vão multiplicando, é isso? Recebemos lá uma informação no WhatsApp, que tem todos aqueles indicativos que é mentirosa, mas aí, não, mas só o fulano é que está me mandando, o fulano aqui, ele é... E fala, ele mandou porque é verdade, pá, manda para frente. Aí nós vamos divulgando mentira, complicação. Aí nós já estamos negando um mandamento. Não dirás falso testemunho contra o próximo. Então é preciso, nós não podemos mais Já fui crédula, já fiz muito isso. Não podemos ser crédulos, ingênuos, mas nós temos que ser aprendendo. astutos como a serpente. Porque aqui as pessoas estão sendo levadas para o buraco. Com muita gente boa aí. Meu cego guiando o cego. Cego guiando cego. Então nós vamos... Quando a gente fala de frutificar e multiplicação, não estou falando aqui de casal biológico, não. Reprodução sexuada, não. Estou falando de reprodução de complicação no mundo. Filosofia perniciosa que separa a humanidade dos sagazes que usam disso na tribuna para dividir. Porque os romanos, qual que era a filosofia dos romanos? Dividir para conquistar. Para melhor dominar. Ainda é assim. Continua sendo assim. Lá na Guerra das Galhas, Júlio César colocava uma tribo contra a outra. Aliava-se com algumas tribos e jogavam umas contra as outras. E os celtas, que não tinham uma capacidade de união como os romanos tinham, foram dominados pelos romanos. Por falta de uma capacidade de integração, de cada um deixar de lado o seu próprio interesse e se unir. Então, políticos hábeis usam esse sistema. Economistas hábeis usam esse sistema. Então, nós aqui estamos estudando uma filosofia
que nos chama a atenção para sermos mansos como as pombas, mas astutos como as serpentes. E não agir mais como essa massa. Agir como Jesus agia, como Allan Kardec agia, que é o desafio. Nós vamos levar um tempinho aí para melhorar as coisas, certo? Então, crescer e frutificar. Então, nós estamos aqui estudando. Vamos fazer uma recapitulação aqui. Nós estamos aqui estudando esse assunto e agora buscando frutificar e multiplicar segundo a diretriz de Gênesis, que é a assimilação da luz. Haja luz e houve luz. E disse Deus, haja luz e houve luz. Então essa luz aqui é a luz do ensinamento. É o ensinamento que ilumina o mundo interior. Não é a luz solar, não. É a luz do entendimento. Que vai nos possibilitar identificar o certo e o errado. Porque nós estamos falando aqui de razão e de sentimento. Então, por exemplo, questão 630. 629, que é a base. 629 traz a base para o que vem na sequência. Ó. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. Então, para nós está bem claro que o nosso fundamento é a lei de Deus. Aquela lei de Deus que Moisés apresentou no monte. É o fundamento para distinguir entre o bem e o mal. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então aqui é o fundamento. Para o quê? Como se pode distinguir o bem do mal? Tem Kardec aqui, né? A moral é a regra de bem proceder, isso é, de distinguir o bem do mal. Então a pergunta lógica que veio é, como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus, não está repetindo? Por quê? Porque a repetição é a tônica da aprendizagem. O bem é tudo que é conforme a lei de Deus, e o mal, tudo que lhe é contrário. Nós podemos aqui até avançar, que nós já temos condição disso, para 1009, que é o significado de praticar a lei de Deus do ponto de vista não místico. Para aquele que tem um ranço religioso, com a palavra religião, tem aqui indicativo para esse, que quer avançar para identificar o certo e o errado, o bem e o mal, até não levando em conta a religião que ele não gosta. Aqui tem também. Então vamos lá. 1009. Como é que o ateu, graças a Deus, Vamos ver. tem ateu, graças a Deus, tem? Só ateu, graças a Deus. Então vai ter para ele aqui, ó, tem diretriz para esse que não quer colocar Deus no circuito, certo? Porque tem esse tipo, temos esses irmãos aí, não temos? Então, o que Paulo diz aqui? Ó? É uma dissertação de Paulo, questão 1009. Gravitar para a unidade divina eis o fim da humanidade. Para atingir 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. Você quer amar a Deus sem preocupar com seguir Jesus ou Moisés? Você não gosta disso? Observa a justiça, pratica o amor e a ciência. Aí, naturalmente, o elemento vai entrar nesse circuito. Certo?
3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Então, aquele que é injusto, que não quer se instruir e odeia, ele já está naturalmente no caminho contrário do certo do que é correto. Não é? Aí ele acrescenta mais ainda, ele acrescenta que que nós vamos seguir aqui, ó, o padrão de Jesus, ó. Então nós vamos acrescentar o culto harmonioso do belo, do bem. Para nós que somos espíritas, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Então, cultivar o belo, o bem, observar a justiça, praticar o amor e levar a ciência em consideração, significa gravitar em torno da unidade divina, sem frequentar templo. Mas nós aqui recomendamos às pessoas que quiserem estudar o Espiritismo. Porque o Espiritismo acrescenta o conhecimento do que nos aguarda depois da morte. É importante esse conhecimento. Abre o horizonte, né? Se nós pudermos acrescentar a esse conjunto de gravitação universal aí o Espiritismo na nossa vida, nós vamos dar grandes passos. Então, amigos, nós vamos encerrar por aqui. Na semana que vem a gente continua aí do frutificar e multiplicar-vos.